Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Bem-vindos a mais um vlog. Tô aqui separando os remédios que eu tomo de manhã. Eu tomo remédio de manhã, na hora do almoço e à noite. E aí, gente, hoje eu tô tão reflexiva. Deixa eu tentar posicionar vocês aqui enquanto tomo esses remédios. Hoje eu tô muito reflexiva quanto à vida, sabe? Deixa eu ver se dá. Tá, se eu abaixar, mas tá bom. De ontem para hoje aconteceram algumas coisas que mexeram muito comigo e me fizeram também refletir, estão me fazendo refletir muito sobre a vida. Tem uma pessoa muito querida aqui na minha igreja que foi coordenadora da minha igreja por muitos anos, deixou de ser coordenadora agora, início desse ano, por questão de ter vencido mesmo o tempo dela, não poder mais continuar, porque ela foi tão perfeita como coordenadora que eu acho que o tempo que ela quisesse continuar como coordenadora, a comunidade teria continuado votando nela. De tão incrível que ela foi, né, cumprindo essa missão que Deus deu para ela. Acontece que ontem ela teve um AVC. E aí, assim que eu tava, logo que eu finalizei o vlog com vocês, eu já recebi essa notícia. E aí, à noite a gente foi pra igreja, fomos rezar, né, pela vida dela. E ela foi pro hospital próximo aqui, de onde a gente mora, que é Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro foi transferida para Cachoeira de Itapemirim, de Cachoeira de Itapemirim foi transferida para Vitória, que é a capital. E aí, gente, isso mexe muito com a gente, porque a gente tem um carinho enorme por ela enquanto igreja, mas mexe comigo também porque ela é avó da minha afilhada Lorena, do meu afilhado Iago. Ela é mãe da minha amiga, que eu cantei com ela no grupo de música. Hoje eu já conversei com vocês aí, que eu já não estou mais no grupo de música, mas eu cantei com ela por 20 anos. Então, é meio que um sentimento familiar, sabe? Isso mexe demais com a gente. E me faz também ficar reflexiva em relação à vida. Meu primeiro aluno do dia... Ai, coloquei a mão na frente de vocês. Meu primeiro aluno do dia já chegou, já está aqui, tá brincando um pouquinho. Ele chega sempre uns 20 minutos, né, Matheus? Uhum. Sim? Então, sim. Ele chega sempre uns 20 minutos mais cedo, que o pai deixa ele aqui antes de ir pro trabalho. E aí ele brinca um pouquinho, e é muito importante que eu deixe ele brincar um pouquinho, porque ele precisa desses 20 minutinhos. Se eu pegar ele direto e sentar ele na mesa para estudar, ele não fica muito bem, sabe? Então eu sempre deixo ele brincar um pouquinho, depois eu convido ele pra gente estudar. Né, Matheus? Tá preparado para estudar? Não. Não, tô brincando. Então tá bom, pode continuar a brincar. Tá bom, meu filho? Depois a gente estuda. Tá bem? Desconsiderem a bagunça ali atrás, mas vejam bem como essa mocinha já acorda. A tia não quer, coloca a mãozinha assim na frente. Beleza? Olha como essa mocinha já acorda. Olha como essa mocinha já acorda, gente. Já acorda com o livro na mão. Bom dia pra você também. Fala oi com o pessoal. Oi, pessoal. Da série roupas que eu tinha que lavar e não consegui lavar até hoje. Vocês lembram que outro dia eu falei pra vocês que eu tinha que lavar roupa? Mostrei um monte de roupa pra vocês aqui em cima do sofá. E aí entre as roupas estavam essas, que são os conjuntinhos que eu comprei pra Cecília. Mostrei pra vocês também aqui no YouTube. Desculpa que eu entrei aqui no quarto da Cecília escuro pra guardar, gente. E aí eu simplesmente até hoje não consegui guardar aquelas roupas, lavar aquelas roupas. Então, hoje eu não consigo porque hoje eu tenho aluno a manhã inteira. Também o tempo não está legal. Então vai ficar para outro dia. A ônibus que puxa aluno para a escola, o ônibus e a Kombi na frente. Tudo bem com você? Vamos tomar café? A gente tem tanto um negócio de achar que está vivendo a vida, mas na verdade a gente não está vivendo a vida. E aqui eu tô falando de modo particular a meu respeito. Se você não se encaixa, beleza. Aliás, se você não se encaixa, meu Deus, gente, é tanta coisa fora do lugar que eu surto.
Eu já terminei de dar aula para minha segunda aluna do dia. E aí ela e Cecília estão brincando agora. Que eu sempre peço os pais dela. Ai! Ai! Olha aqui, gente. Credo! Senti queimar na hora. Uma lagarta Nossa, olhem. Misericórdia. Cecília! Pega um pedaço de papel higiênico rapidão pra mamãe que eu tô sendo atacada por uma lagarta. Bem rápido! Vai! Rápido! Fazer! Rápido, Cecília! Rápido! Olha aqui! Nossa! Toma! Ai! Nossa! O quê? Olha aqui! Ai! Uma lagarta? Ai! Me queimou, você acredita? Que lagarta é essa? Eu não sei de onde isso saiu, gente. Eu tava aqui Isso tranquila. é venenoso, lava o seu pescoço logo. Eu tava aqui tranquila. É venenoso, será? É venenoso. Tava aqui super tranquila, conversando venenoso. com... Tem um... Não, eu vou passar veneno álcool. lá. Tia, você tomar cuidado. Existe lá... Meu avô um dia já foi queimado com essa lagartixa. Ela pode morar nessa fazenda. Nunca imaginei que queimava tanto. Não, a gente mostra na Roça Atlântica. Meu avô não tomou. Roça Atlântica, é Floresta Atlântica. Não, ele não peraí. Meu avô não queimou. Meu avô já viu ela. Estou me sentindo melhor. Eu fui perto. Caraca, eu senti na hora que me picou. Não sei se vocês já estavam vendo ela aqui, né? Talvez vocês já estavam vendo e estavam super irritados com isso. Mas eu realmente não estava vendo. Mesmo olhando pra câmera, eu não estava vendo. Não sei nem o que eu tava falando mais. Oi? Que desespero! Não, quando eu tava ali na fazenda do meu avô, Ah. meu avô viu uma lagartixa. Aí meu avô pediu pra nós correr. Meu avô nem tava aguentando correr. Que susto. Que susto mesmo. Obrigada pela ajuda, tá, gente? Se não fosse vocês, não sei o que seria. Muito obrigada. E aí, eu acho que eu tava falando sobre a vida, né? Tá vendo, gente? Coisas acontecem de repente quando a gente nem imagina e podem pôr fim na vida da gente. Foi uma lagarta? Foi uma lagarta, mas poderia ter sido um outro bicho venenoso de fato e eu poderia não ter sobrevivido. Nossa, que exagero, Paula. Não é exagero, sabe por quê? A gente não sabe quando as coisas vão acontecer. E aí, muitas vezes, a gente não vive. Eu já até refleti uma vez sobre isso com vocês aqui no canal, mas hoje, novamente, eu estou reflexiva em relação a isso. As coisas acontecem e a gente acha que vive a nossa vida, mas, na verdade, muitas das vezes, a gente não vive a nossa vida. Quantas vezes a gente só trabalha, com aquele pensamento assim, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, quando eu tiver dinheiro, eu faço isso. Eu tô falando, gente, porque no início do meu... Eu tô falando assim, por experiência própria mesmo, sabe? No início do meu casamento... É uma lagarta? Uma lagarta, No início... Eu não sei de onde veio essa lagarta, de verdade. O quê? Não sei. Mas eu tava lá no meio do pé de goiaba. Eu acho que eu posso ter pego ela lá embaixo. Eu fui lá ver se tinha uma goiaba. Então eu posso ter pego ela lá embaixo. Não sei. O que acontece? Eu tô falando isso pra elas não se apavorarem. Mas eu acho que eu não fui em pé de goiaba. Eu acho que eu peguei ela por aqui, pelo pé de maracujá. Que eu desci pra entregar meu aluno. E tem um pé de maracujá bem aqui na frente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Bem aqui, vocês estão vendo? Essa moita enorme aqui é um pé de maracujá. E aí eu passo embaixo dele pra entregar aluno. E aí eu acho que eu devo ter pego essa lagarta ali nesse pé de maracujá. Só que se eu falar, elas vão entrar em pânico, né? Eu prefiro não falar. Mas logo lá no início do meu casamento, o Li, por exemplo, ele falava assim, não vou ter filho agora, só vou ter filho quando eu comprar a minha casa. E aí a gente, com muito custo, conseguiu comprar a nossa casa. E ele falou, não vou ter agora porque eu quero primeiro comprar meu carro. E aí nesse meio de tempo começaram a acontecer coisas, né? Eu acabei engravidando e comecei a ter perdas, a gente começou a engravidar e descobrimos o meu problema. Mas se não fosse o meu problema, o Li, ele vinha falando desde o início do casamento
de ter filho somente depois que eu conseguisse casa, carro. Oi. Tia, eu conheço essa lagarta. Essa lagarta é fogo. É fogo mesmo, porque queimou, hein? Cruz credo. Ela mora ali, ó. É, queimou, mas foi muito mesmo, tá? Nesse passo que eu ia. Aí, o que acontece? Só não queimou mais porque na hora que eu senti ela encostar, eu já tirei. Mas ela chegou a jogar um líquido, vocês viram limpando? Não, mas qual? Ela era de tipo. É. E aí, muitas vezes, gente, hoje o vídeo vai ser mais de bate-papo, tá bom? Porque eu realmente não tô legal, tô triste, tô preocupada. E juntando isso à correria aqui dos dias que eu dou aula, porque já tá na hora do almoço, pra vocês terem ideia. Eu não consegui ainda falar com vocês. Então hoje vai ser mais mesmo um bate-papo só pra eu dar as caras por aqui, tá bom? Mas principalmente porque eu acho importante falar sobre isso. E aí muitas vezes, e eu tô meio perdida, tá, na conversa, mas acho que vocês vão conseguir acompanhar. É eu que tento falar, é a lagarta que me morde, é a menina que conversa Tirar o comigo. óculos pra mostrar pra Manu como é que fica esses treinos. Tá, mas o papai da Manu já tá chegando, tá bom? Beleza? Se não vai dar tempo, não é essa culpa, porque você que tá vestindo roupa. E aí, muitas vezes, a gente não vive a vida da gente sempre pensando em deixar pra depois. Depois eu faço, depois eu faço. Quantas pessoas que eu conheço que até têm condições de viajar e não viajam pra economizar dinheiro. Aí fica naquele negócio assim, depois que eu tiver tal quantidade, eu vou viajar, né? E muitas vezes eu dividi viagem pra mim, por exemplo, a minha comunidade aqui, a igreja, né? Eles vão a Aparecida do Norte uma vez por ano. Esse ano eu acredito que eu não irei, porque eu tento ir ano sim, ano não, porque realmente é muito difícil pra gente, sabe? E esse ano teve a questão do óculos, da Cecília, então acabou pegando um pouco mais aqui em casa. Mas, havendo o mínimo de possibilidade, eu divido em 12 vezes em um ano a viagem e vou pagando a prestação, sabe? Teve um ano aí que foi R$70 a prestação. E aí eu fui pagando pra conseguir fazer a viagem. Porque é a condição que a gente tem, né? Mas muitas das vezes tem pessoas que até têm condições e acabam não fazendo e vão dando desculpa. A vida passa, eu tô falando de viagem, mas aqui se enquadra tudo, tá? Às vezes até vontade de comer alguma coisa, tem como comprar, mas acaba... A mamãe tá com a mão... Mostrar o que, pessoal? Mostrar maluquice pro pessoal? Sim? Aí, pessoal, o que ela quer que eu mostre pra vocês? Isso que você quer que eu mostre pro pessoal? Eu tô morrendo. Ah, doideira? Tira essa blusa direito. Manu, Você tá filmando? tô, mas a tia evita de te filmar, tá bom? Que eu não gosto disso para meus alunos no YouTube, tá bom? Trabalho é uma coisa, você vem aqui, quando você vem aqui para eu dar aula, você é meu trabalho, eu não tenho que te expor no YouTube, beleza? E aí, me perdi de novo. Difícil ter... Por que, Paula, que você demora às vezes gravar vídeo pro canal? Por isso, difícil conseguir parar e conversar com vocês sem ter essa doideirada toda dentro de casa, principalmente nos dias que eu dou aula. Aí, meu filho, pra gravar, vocês têm que tirar o chapéu pra mim, tá? Deem bastante like aqui nesse vídeo, porque não é moleza pra fazer, tá bom? E aí a gente vai deixando, sabe, as coisas. Às vezes tava falando do comer, né? Às vezes até tem vontade de comer alguma coisa. Eu já fiz muito isso, tá? Eu já fiz muito isso. Às vezes vai no mercado, tem vontade de comprar tal coisa, vontade de experimentar tal coisa, mas não vou hoje não, porque o orçamento não dá. Claro, existem situações que realmente, se não dá, vai fazer o quê? Se realmente não dá, né? Vai fazer o quê? Mas às vezes até dá, sabe? Você fica, não, vou economizar esses 20, 30 reais, vou deixar de experimentar isso, porque posso precisar. E aí a gente... E aqui também, gente, eu não tô falando que não tem que economizar. Inclusive, esse ano mesmo, no início do ano, eu falei com vocês que meu único objetivo para esse ano, além dos objetivos que eu já tenho na vida, né, que é cuidar da saúde, ficar com a família, além desses objetivos que não são objetivos para ano, mas são objetivos de vida, eu tinha um objetivo para esse ano, que seria juntar dinheiro, porque até hoje eu nunca tinha conseguido juntar um único centavo no banco, sabe? E eu acho que, sei lá, pelo menos R$1.000 a pessoa tem que ter num banco para um momento de necessidade. Às vezes o filho fica doente, precisa de um remédio, e eu tinha 0 centavos no banco, sabe? Então eu me propus a esse ano tentar todo mês tirar ali pelo menos 50, 100 reais para colocar no banco para um momento
necessidade. Então, não é sobre também não juntar nada. Não é isso que eu tô falando. Ô, O pessoal, que eu tô pessoal, falando... pessoal. Não, vem cá, ó. Tem que vir aqui. Isso, porque daí... Ah, a flor que ela ganhou, gente. Cabelo, ela tá toda boa com essa flor. Ah, mulher, você não tá gravando. Ela faz isso quando eu tô gravando o Manu. Ela fica interrompendo toda hora. Ela quer falar com o pessoal. Ela é apaixonada, não sei. Vocês sabem disso, né? E aí, gente, então não é também sobre não economizar nada, não é isso que eu tô falando, não. O que eu tô falando é sobre economizar uma vida inteira e não fazer nada. Por quê? Porque a gente não sabe quando a gente vai dar o nosso último suspiro, sabe? Louvado seja Deus pela vida da minha ex-coordenadora. Eu já recebi a notícia de que ela se encontra um pouco melhor, que ela já conseguiu responder às filhas. Se Deus quiser, logo, logo ela vem embora em nome de Jesus. Mas, infelizmente, poderia ter sido diferente. E ela é uma pessoa tão amada, tão amada, tão amada, que tá aí alguém que a gente nunca imagina que realmente a gente vai perder. Sabe aquelas pessoas que a gente não imagina que vai perder nunca? A sensação que a gente tem é que essas pessoas vão viver para sempre. E aí, de repente, você toma um susto desse e começa a refletir sobre a vida. E se fosse eu, Paula? Se fosse agora o momento de eu dar o meu último suspiro, será que eu vivi tudo que eu gostaria de ter vivido? Porque a resposta é não, tá? Por exemplo, outro dia, uma de vocês... Ai, da Roma sendo de biribá aqui, tá difícil de tirar. Outro dia, uma de vocês me perguntou sobre um distrito que tem aqui na minha região, que se chama Araraí. E pergunta se eu conhecia, né? Aí eu respondi que não somente conhecia, como tem um projeto de ir a Araraí. Na verdade, o projeto é um pouco maior do que isso. Oi, gente! E Manu! é algo para a Cecília, algo, sabe? Para o desenvolvimento mesmo dela, intelectual. E eu tô enrolando para fazer. Enrolando por quê? Porque exige um pouco mais de reserva financeira, porque a gente vai precisar colocar gasolina para ir nesses lugares, né? Enfim. E aí eu vou enrolando, coloquei na minha cabeça que eu vou tentar fazer no meio do ano. Pessoal, quero pro pessoal. Ô filha, mamãe precisa conseguir terminar de falar com o pessoal. Ontem ficou doido, porque na mesa de todo mundo, na hora de eu tinha delícia, ele ficou assim, oi. O pessoal não vai entender nada disso, se você não conversar direito. Hein? Vamos dar um jeito de falar direito, senão ninguém entende nada não. Nem eu entendi, imagina o pessoal. E aí eu adiei meu projeto para junho, porque aí Cecília vai estar de férias. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas a chance de chegar a junho e eu não colocar isso em prática é grande. E aí vou adiando. Tem outras coisas, outros lugares que eu gostaria muito de ir, coisas que eu gostaria de fazer, até mesmo comidas que eu gostaria de provar. E isso tudo, para ser bem sincera, se eu estiver falando com pessoas cristãs, vocês vão entender. Isso tudo, para ser bem sincera, é bom? É legal? É. Conhecer lugares é legal, provar comidas é legal, mas é tudo balela perto do espiritual, né? Porque a gente vai para a eternidade. Quem é cristão acredita nisso. E aí eu fico me perguntando, será que eu estou preparada para ir para a eternidade? Não sei se preparado, algum de nós vai estar. Mas o mínimo a gente precisa fazer. E tanta coisa ficou pelo caminho, sabe? Tanta coisa eu ainda preciso fazer. E aí eu fico me perguntando, e se Deus me chamasse agora? Né? Eu não vivi nem as coisas desse mundo e nem as coisas do mundo eterno. Filha, vamos para a bobeira, vamos lá brincar com a Manu. Senão a mamãe não consegue finalizar o vídeo dela aqui. Tá bom? Todo mundo tá pensando que a mamãe é minha irmã. Não, todo mundo sabe que a Manu é minha aluna. Então, gente, a minha reflexão é sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Será que nós estamos vivendo ou vegetando? Né? Com essa preocupação toda de só juntar dinheiro, vou guardar dinheiro. Ou quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu tiver, eu vou passear. E aí acaba que não passei nem na própria cidade, onde conseguiria passear de graça, sabe?
Acaba que você não faz nem isso por conta dessa história de quando eu tiver, sabe? Não se permite comer um pedaço de bolo gostoso, um doce gostoso, um salgado, um prato. Não se permite fazer tantas coisas por conta do um dia, se eu puder, eu faço. E esse dia pode não chegar, porque nós não sabemos quando será o nosso dia. Eu estou aqui hoje conversando com vocês, feliz da vida por estar gravando para vocês, porque eu amo fazer isso, mesmo que no meio desse caos todo aí que vocês estão vendo. Eu amo poder ter esse momento de conversa com vocês, mas pode ser que amanhã eu não consiga mais voltar para falar com vocês. Nem pode ser que amanhã vocês recebam a notícia de que a Paula se foi. Ou pode ser que amanhã eu esteja aqui gravando e você já não esteja mais aqui assistindo. Ou pode ser que amanhã o Senhor te chame para a vida eterna. Então vamos pensar no que nós estamos fazendo da nossa vida, refletir sobre o que de fato podemos fazer e não estamos fazendo e começar aos poucos colocar os nossos projetos em prática, porque nós só temos essa vida. Ela é curta e passa muito rápido. Outro dia eu estava entrando na faculdade, novinha, 20 e poucos aninhos, cheia de sonhos. Terminei minha faculdade, fui pro meu mestrado direto. No mesmo ano, finalizei a faculdade, 1 ou 2 meses depois eu já estava indo pro meu mestrado. Finalizei o mestrado muito bem. Pouco tempo depois, eu estava como professora na Universidade Federal do Espírito Santo, professora substituta. Trabalhei lá por 1 ano, passei no doutorado e fui fazer meu doutorado. Logo, eu engravidei de Cecília, tive uma trombose cerebral na gestação, que é exatamente um AVC, que nós estamos conversando aqui agora. E a partir daí eu comecei a bugar, e até hoje não consegui retomar, né, a vida acadêmica, e eu não imaginava que seria assim. Eu imaginava que eu ia fazer meu doutorado, que eu iria ser professora de universidade, eu já estava com tudo programado na minha cabeça, mas o que eu programei foi muito diferente do que Deus programou. Louvores e glórias a Ele pelo que Ele programa, porque os sonhos dele são sempre melhores do que os nossos sonhos, né? Mas eu poderia não ter tido tempo também, nem sequer de conhecer minha filha, nem sequer, né? Enfim. E mesmo tendo passado por tudo que eu passei, até hoje eu vivo como se a vida aqui na Terra fosse eterna, né? E não é eterno. A gente precisa repensar nos nossos atos, repensar a nossa história mesmo de vida. E é isso. Me conta aí como você tem vivido a sua vida. Deixa algum ensinamento para mim aqui embaixo, porque eu preciso muito de vocês. E eu vou finalizar esse vlog agora. Vou devolver minha aluna pro pai dela. Vou fazer o meu almoço. Colocar minha filha para a escola, porque daqui a pouco eu tenho mais trabalho. Graças a Deus. Meu sobrinho tá chegando aí daqui a pouco para colocar fogo no parquinho. Mais um pouquinho. Se eu virar a câmera pra cá agora, que elas estão brincando, vocês vão entrar em pânico. Olha o caos. Ó. Porque elas estão brincando e tá tudo bem, né? Deixa brincar. Depois eu vou ali, arrumo ou não, né? Cecília vai ali, arruma. E se de tudo não der tempo por conta da escola, eu vou ali e termino de arrumar. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte no coração. Fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima.